Meus amados, boa noite. Não, vamos falar boa noite direito. Parece que nós estamos no ofício fúnebre. É, isso mesmo. Vamos falar uma boa noite alegre, feliz. Vamos abrir nosso coração. Boa noite, irmãos. Boa noite. Ah, graças a Deus, já começou a melhorar. Está falando em plantação de igreja, com esse ânimo. Boa noite. Aí você não vai plantar igreja nenhuma. Você não vai passar do quintal. Então vamos abrir nosso coração, vamos colocar tudo nas mãos de Deus e vamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós louvamos a Deus. Eu sou pastor presbiteriano, me formei em 75, estou desde 76 como pastor presbiteriano. Isto é, estou completando este ano 48 anos de ministério, na mesma região, no mesmo presbitério. Eu nunca mudei de presbitério, nunca mudei de região. E em somente 2 igrejas. Fiquei 7 anos numa igreja, estou há 41 agora na outra igreja. Uma igreja que eu mesmo tive o privilégio de plantar. A igreja começou com 60 pessoas e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. No decorrer desses anos, ela já passou da faixa de 1.300 membros, numa cidade de 70 mil habitantes naquela época, em Patrocínio, e organizamos mais 2 filhas na mesma cidade. Hoje nós somos uma igreja com 10 congregações, nós temos 10 congregações sendo plantadas, temos 2 filhas, numa cidade que está crescendo o evangelho. Na cidade de Patrocínio, nós temos hoje 5 igrejas organizadas. Dessas 5, nós plantamos 2. Então, nós louvamos a Deus por isso e agradecemos a Deus por isso. A minha vida foi toda transcorrida no IBEL. Eu sou professor e diretor do IBEL há 48 anos. O IBEL tem 90 anos de idade. Minha vida foi toda transcorrida ali, formando obreiros, evangelistas para o Brasil. Muitos já saíram de lá, estão nos vários lugares do Brasil e fora do Brasil também. Nós temos acompanhado esses irmãos, orado com eles e visitado muitos deles nos mais diferentes campos deste mundo nosso. Nós somos muito gratos por tudo que Deus faz para cada um de nós. Como membro da IPB, eu tive o privilégio de ser chamado pela igreja em uma situação crítica da nossa igreja e ocupar a vice-presidência no ano de 2000. Vou pedir para abrir a água aqui. Quem dá água a um velho está fazendo uma grande obra. No ano de 1995, no mês de março, eu fui eleito vice-presidente da igreja. E o mais jovem vice-presidente da história da igreja. Então, eu ocupei a vice-presidência de 95 até o ano 2002. Foram 7 anos de vice-presidência. Em 2002, eu fui eleito presidente do Supremo Conselho da nossa igreja. Nossa eleição é de 4 em 4 anos. E desde aquela época até hoje eu sou o presidente do Supremo Conselho da Igreja. Fui o mais novo presidente da igreja também da sua história. E agora estou sendo mais velho como presidente. 2 datas inéditas, mas Deus é que sabe todas as coisas. Deus é que cumpre todas as coisas em nossas vidas. Mas com um dado interessante, por morar no interior, eu sempre coloquei meu nome à disposição da igreja, mas nunca fiz campanha, nunca pedi voto, nunca pedi ninguém que me apoiasse, nunca apresentei nenhum projeto. Quando eles me chamaram para ser presidente, a única coisa que eu disse, eu vou servir a igreja, servir a Cristo na igreja. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho procurado unir a igreja e trabalhar pela união da igreja. Nesse Brasil todo,
dentro de uma visão missionária desde 2002. Eu não saio muito do Brasil, praticamente eu não viajo para o exterior. Eu vivo no Brasil. Mas eu conheço todos os lugares do Brasil, pequenos e grandes. Igrejas pobres e igrejas ricas. E tenho assistido cada região do Brasil, cada lugar do Brasil. Então, a minha preocupação tem sido estruturar o Brasil para que o Brasil seja um celeiro missionário. Foi aí que nós criamos CTM, foi aí que nós criamos a filosofia missionária da igreja, foi aí que nós criamos o maior ponto revolucionário de nossa igreja em 2002, quando 54% de toda a arrecadação da IPB foi dedicada a missões. Então, a igreja deu um norte para sermos uma igreja estritamente missionária. Nós vamos viver com os outros 46. Para que os irmãos tenham ideia, hoje a administração da igreja chega a ser em torno de 8,5% a 9% do arrecadado. Só isso que nós gastamos com a administração. O meu trabalho é todo voluntário. Eu não recebo nenhum centavo da IPB para presidir o Supremo Concílio. E também não recebo nenhuma oferta. Eu vivo daquilo que a minha igreja se dispõe a me dar. Esse é o ministério que Deus me colocou. Então, no Brasil, eu posso visitar igrejas grandes e igrejas pequenas. Igrejas que estão na Amazonas, nos rios ribeirinhos. Posso estar com aqueles irmãos, posso abraçá-los, posso comer peixe assado na terra, e posso com a folha de bananeira, e posso comer também nos grandes lugares, sempre conhecendo pessoas, e sempre lembrando que o alvo da igreja são missões. Por isso, hoje nós temos o maior número de missionários na IPB, prontos para ir para os seus campos, seja na Junta de Missões Nacionais, seja na PMT, em qualquer lugar de nossa igreja, ou no plano missionário cooperativo. Eu louvo a Deus por estar com o reverendo Pedro, louvo a Deus por estar com o Leandro, já eu os conheço há longa data, louvo a Deus por eles. Louvo a Deus por cada pastor, que alguns já conheço também de longa data, e tenho procurado pastorear os nossos pastores, em cada situação, em cada momento, dentro da estrutura do Brasil, para que eles possam ter o necessário para cumprir as suas tarefas. Mas vocês me deram um tema. Minha obrigação é tratar do tema que vocês me deram. Não é falar da minha pessoa, nem da minha esposa, nem de meus 3 filhos, que todos são crentes, líderes. Meu filho estava falando comigo hoje que ele está se preparando para o IBF na igreja dele. Ele é o líder, ele e a esposa são líderes de trabalho com infância na igreja presbiteriana Alphaville, lá em São Paulo. E estão preparando o IBF para a semana que vem ter 500 crianças envolvidas. São 500 crianças que estão envolvidas no IBF. E ele e a esposa estão preparando para liderar este movimento. Então, eu louvo a Deus pelos filhos, louvo a Deus pelo trabalho deles. Nenhum deles quis ser pastor, mas são todos líderes da igreja e exercem o seu ministério para a glória, para a honra e louvor do nosso Senhor Jesus. Líderes. Liderar. O que é ser líder? O que é liderar? Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos fazer líderes que geram discípulos, discipuladores, são líderes que têm uma vida pela fé. Eu gostaria de escolher um personagem bíblico e nós termos algumas conclusões a respeito dele. E o personagem que eu escolhi é um dos grandes líderes da Bíblia, Moisés. Possivelmente seja um dos maiores líderes que nós temos na Bíblia Sagrada. Eu gostaria que nós fizéssemos um retrospecto da vida de Moisés.
E eu gostaria de que nós iniciássemos a leitura bíblica em Êxodo capítulo 2. E no decorrer da mensagem nós vamos dando passo a passo e deixando bem claro para vocês as divisões daquilo que eu quero expor para vocês. Por ser professor, a minha preocupação é colocar tudo dentro de uma linha sistemática para que vocês possam entender aquilo que eu quero falar e quero explicar para vocês. E se eu fizer diferente, depois a minha esposa me chama a atenção, já que ela é professora de didática e ela cobra muito de mim. Não pensa que é fácil ter esposa que é professora. O dia que ela aposentou, foi numa quinta-feira. Aí ela disse, estou aposentada. Então vamos à igreja hoje comigo, já que tem muito tempo que você não vai às quintas-feiras, por causa do seu trabalho, você é professora, trabalha na universidade, mas agora se aposentou, então vamos hoje comigo. Ela foi comigo na igreja, eu estava fazendo uma série de estudos, estava muito entusiasmado com aqueles estudos, e quando terminou a mensagem, nós saímos, eu dei a bênção, vamos para casa, despedi dos irmãos, abracei os irmãos, dei um beijinho em cada um daqueles, queridos, e eu perguntei para ela, uma forma de interagir com ela, disse, o que você achou, gostou do estudo, coisa e tal? E ela olhou para mim assim, com a cara muito séria, eu já disse, tem coisas aí. E quando ela olhou para mim, ela disse, vamos fazer o seguinte, se for esse nível de estudos, eu não voltarei mais. Procure estudar mais. Procure estudar mais. Então, ela é extremamente rigorosa. Graças a Deus por isso. A esposa precisa ser rigorosa com o marido. Vocês não têm uma liderança como homem se você não tiver uma esposa atrás de você. 90% do trabalho do homem quem faz é a esposa. É ela que estrutura a casa. A Bíblia é muito sábia quando afirma que a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba, a destrói. Então, minhas queridas irmãs, vocês estão numa posição importante. A IPB não tem pastora, não tem presbítera, não tem diaconisa. A IPB crê que a mulher tem 90% do ministério do homem. Então, vocês têm muito mais do que qualquer outra coisa. Só tem presbíteros bons se tem boas esposas. Só tem pastores bons se tem boas esposas. Se você está sendo um pastor negligente do seu ministério, é porque a sua esposa não está sendo uma boa esposa. Porque se ela for uma mulher diligente, ela vai fazer você levantar cedo, orar, ler a Bíblia e trabalhar. Não vai deixar você comer o pão que previosamente planejaste. Pensar que pode comer o pão sem trabalhar. Aquele que não trabalha, não coma. Então tem que trabalhar muito. Vamos ver o texto. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que haveria de acontecer e suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino,
cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu que os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na mata, areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Agora eu gostaria que você fosse para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a corda do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. O Pai, fala ao nosso coração nesta hora, fala às nossas vidas nesta hora. Ministra para nós de acordo com a tua graça e teu poder, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, nós queríamos e gostaríamos de ter líderes cada vez mais firmes do Senhor, mas líderes que geram discipulados ou discípulos, discipuladores. Esse é o desafio que nós recebemos. Esse é o grande desafio que nós somos colocados diante de nós. Só será possível cumprirmos esse desafio se nós vivermos pela fé. Nossa vida é chamada para uma vida pela fé. É muito interessante quando nós fazemos essa análise. Mas a grande pergunta que é colocada diante de nós: o que é viver pela fé? O que significa simplesmente viver pela fé? Muitas vezes nós encontramos muitas pessoas afirmando: eu vivo pela fé, mas o que significa viver pela fé? É lançar-se de um abismo, pular-se de um abismo, ou de um prédio de 7 andares, sem ter ninguém para segurá-lo embaixo? E começar a gritar: eu vou ser salvo pela fé? Viver pela fé é colocar fogo na roupa e dizer: ah, Deus vai apagar o fogo, que eu vivo pela fé. Viver pela fé é andar numa velocidade acima da normalidade e dizer que Deus, pela fé, há de fazer com que o guarda não descubra e que não aconteça nada no trânsito. Nada disso é viver pela fé. Algumas questões são básicas numa vida pela fé. Nós encontramos nesse texto a história de Moisés. A história dele toda é recheada de uma vida pela fé. E a primeira coisa que nós vamos aprender que viver pela fé é nós fazermos um planejamento daquilo que nós queremos. É fazermos um planejamento daquilo que nós queremos. Ninguém pode viver pela fé e colocar diante de Deus alguma coisa se não
fizer um planejamento daquilo que ele quer. Planejar faz parte das nossas vidas, das nossas obrigações. Eu quero sonhar com alguma coisa, eu quero colocar alguma coisa, então faça o planejamento. E coloque o seu planejamento diante de Deus. O momento que Moisés nasceu era um momento adverso. Não haveria nenhuma possibilidade de Moisés preservar a sua vida. Seus pais caberiam lançá-lo no rio Nilo. Porque o Faraó, quando tomou essa decisão, tomou também essa decisão por um ato religioso que ele mesmo adotara. Eles criam que o rio Nilo era o rio da fertilidade, e não só da fertilidade, mas o rio da vida. Era o Deus da vida, porque era o rio que dava a vida para todo o Egito. Produzia todas as coisas. E agora, lançar o filho no rio Nilo é o sentido, se o Deus da vida quiser dar vida a ele, ele vai dar-lhe vida. Mas se não der vida, nós vamos destruir toda a possibilidade da família israelita ter filhos homens. Então o ataque era os homens. As mulheres poderiam viver. Porque dentro de uma família patriarcal, as mulheres seriam casadas de acordo com a decisão dos próprios pais. Ou do próprio Faraó, se assim chegasse o momento de não ter os pais para tomar a decisão. Então poderia ter uma mistura. E a raça deixaria de ser uma raça pura, iria desaparecer completamente os judeus. Se nós fizermos uma análise na Bíblia, nós vamos ver que essa sempre foi uma perseguição sobre o povo de Israel. E Deus sempre chamando a atenção para não casamento de forma adequada, colocada pelo Senhor. Aí a mãe de Moisés faz um planejamento, possivelmente junto com o pai. Os meus queridos irmãos podiam levantar as perguntas e alguns podiam indagar que planejamento ela fez. Ela escreveu alguma coisa? Ela fez um boletim? Não, meus amados. Ela descobriu que ela teria de fazer algumas coisas. Primeiro, ela queria colocar o filho no rio. Está com 3 meses. Então ela não simplesmente pegou o filho e jogou no rio. Ela construiu o cesto. Ela calefetou o cesto. Não entraria água no cesto? Eu fico imaginando que ela deve ter colocado até algumas cobertinhas quentes para que o menino ficasse aquecido. Esse menino pode tomar a friagem do rio. Vamos colocar algumas cobertinhas aqui para ele ficar bem aquecidinho. E colocou tudo adequadamente. Depois ela fez outra coisa. Ela não foi aleatoriamente colocar o filho no castiçal. Ela examinou qual era o lugar que a filha de Faraó vinha regularmente tomar banho no rio. Então ela sabia o lugar. Ela sabia mais ou menos o horário. Olha bem, faz o cesto, descobre o horário que a filha de Faraó tomava banho, o lugar que ela tomava banho. Ela fez uma quarta coisa. Ela colocou a sua filha para vigiar aquela situação. E ela creu que Deus iria fazer a obra. Ela foi orar. Porque Deus teria de fazer com que a filha de Faraó tivesse compaixão. Tudo ela pôde fazer. Todo o planejamento ela fez. Tudo ela cuidou adequadamente. Nas suas mãos estava fazer o cesto, nas suas mãos estava calefetar o cesto, nas suas mãos estava saber o horário que a filha de Faraó ia ao rio,
nas suas mãos estava colocar quem deveria ficar ali vigiando. O filho de Faraó foi lá, viu aquele cesto, impressionou com o cesto, mandou suas criadas buscarem o cesto. Quando ela abriu, seus olhos sentiu compaixão. O Espírito do Senhor tocou no coração dela. Deus quebranta até os ímpios para propósito dele. Quem não crê não pode fazer missões. Deus quebranta até os ímpios para fazer os propósitos dele. O coração dela quebrantou. E ela logo diz, menino hebreu. Ela tinha uma obrigação de jogar ao rio. Mas por Deus ter tocado no coração dela, ela tomou a decisão de preservar a vida dele. E a irmã de Moisés apareceu. É a primeira vez que Miriam aparece na história. Olhou para aquele quadro, disse, eu quero que eu busque alguém para criar esse menino. Eu disse, quero. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não só mandou que quebranta o coração, manda lhe entregar o menino, e quem vai criar o menino? Sua própria mãe. É a primeira vez que uma mãe recebe dinheiro para criar seu próprio filho, pago por uma ímpia. Deus queria que Moisés tivesse a melhor educação. E Deus queria que a família de Moisés tivesse a melhor condição para criar aquele menino. E até os recursos Deus mandou. Deus faz tudo perfeito aos olhos humanos. Quando nós temos um projeto, e quando nós colocamos um projeto diante de Deus. Moisés foi criado desde a mais tenra idade até os 12 anos na casa dos seus pais. Aos 12 anos é que ele foi entregue à família da filha de Faraó. Há um princípio aqui que é muito interessante. A criação de um filho dentro de uma casa até os 12 anos molda o caráter dele. É isso que deixa bem claro o Deuteronômio capítulo 6. É pena que nesse período, muitas vezes, é um período que nós negligenciamos. A maior tristeza que eu tenho com a igreja, e aqui eu vou colocar uma coisa que me entristece profundamente, quando crianças nascem na igreja. Criança de berço já é levada para o berçário, depois do berçário passa para o jardim, do jardim para o primário, e ela convive na igreja desde a mais tenra idade. Quando chega um certo momento na vida, quando ela quer fazer a profissão de fé, ela procura o pastor e diz, eu estou querendo fazer minha profissão de fé. Aí o pastor, com toda a sua autoridade, com a voz grossa, forte, disse, minha filha, meu filho, você agora vai para uma classe doutrinária. Meus irmãos, então essa menina ou esse menino passou o tempo todo brincando na igreja? Eu defendo a tese que filhos criados na igreja não podem e não deveriam ir para a classe de catecúmenos. Porque estiver desde a mais tenra idade, eles já vinham sendo discipulados. Por isso que o pastor tem de conhecer o material que é dado no jardim de infância, até todas as classes.
ele já vinha sendo discipulado pela igreja, para ser parte dessa igreja, para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós muitas vezes não temos planejamento. Nós nem sabemos quem trabalha nas nossas infâncias. Se existe um lugar que nós precisamos de ótimos professores, é nas classes infantis. Eu preciso dos melhores professores da igreja. Na classe primário, jardim, intermediário, adolescentes, na formação dessa criança. No berçário, que músicas nós cantamos no berçário? Que história nós contamos no berçário? Que teologia nós apresentamos para os nossos filhos e os nossos irmãos nesse período da sua vida? Para quando eles chegarem à idade própria, eles possam ser recebidos por profissão de fé da vida de nossa igreja. Então nós precisamos mudar um pouco nossos conceitos, a nossa visão. E a igreja precisa investir na infância. É o investimento mais importante da igreja. Então, Moisés foi criado assim. Agora, meus queridos irmãos podiam dizer, mas pastor, então o líder precisa viver pela fé. Sim, tudo que a mãe e os pais fizeram foi um ato de fé. Nós muitas vezes, nossas igrejas, nós somos tomados pela fé. Eu posso colocar algumas datas para vocês. Em final de 82, eu tive um desafio, um grande desafio na minha vida. Eu estava terminando um período na igreja e eu queria tomar a decisão de mudar. E quando o meu nome foi colocado, eu recebi 3 propostas, 3 grandes propostas. Eu nunca pensei que ministério fosse tão bom. Eu recebi uma proposta que seria uma proposta assim que qualquer pastor fecharia os olhos e iria. Eu fui chamado para uma grande cidade, para uma grande igreja, viajei para lá, fui cercado de todas as pessoas, tive todo o apoio do conselho, e eles perguntaram, o senhor quer dizer o sim agora? Eu disse, não, eu vou estudar. Me dá um tempo para estudar, eu preciso orar. Eu vou orar com a minha esposa, vou orar com a minha casa. Voltei. Ato contínuo, chegou um conselho de uma igreja todo na minha casa. Foi o conselho, viajaram mais de 2 horas para chegar o conselho todo, o pastor, todo o conselho, o pastor estava jubilando. Nós viemos aqui para levar o senhor para pastor nosso a partir de 83. Aí conversando. O presbítero, que era o tesoureiro da igreja, um homem muito bom, olhou para mim e disse, pastor, não se preocupe com o senhor vai receber. O senhor não perguntou e nós não falamos, mas o senhor não se preocupe. Tudo que o senhor recebe aqui, nós vamos dobrar e vamos dar um pouco mais. Eu pensei, mas é bom demais ser pastor. Aí veio o Instituto Bíblico. O Edu Pemberton me procurou. E ele colocou o seguinte, a missão americana está deixando o IBEL. Nós escolhemos o seu nome para ir para o IBEL. Mas tem uma coisa, nós não temos como te pagar. O que nós podemos oferecer para você é bem menos da metade que você ganha aqui. Não dava para sustentar eu, a esposa e os filhos e alugar uma casa. Agora foi o momento de viver pela fé. E daquele dia eu comecei a orar a Deus. E fiz um desafio para Deus. Senhor, o Senhor vai mostrar para mim o lugar que o Senhor tem. O Senhor vai esclarecer para que eu e minha esposa não tenhamos nenhuma discussão. Para qual lugar que nós devemos ir? Minha esposa olhou para mim e disse, está tudo muito bom.
Mas patrocínio é sua terra, sua família. Não tem igreja, é o Ibel. Não tem igreja. Eu casei com um pastor. Lá não tem igreja. Só tem uma igreja organizada naquela época. Como você vai patrocínio? Só tem uma igreja organizada. Eu orei a Deus e falei assim, Senhor, o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Faltava uma semana para dar a resposta. Eu tinha colocado uma oração diante de Deus. Na minha oração havia alguns pedidos. Um pedido que Deus me desse uma casa para morar, em patrocínio, sem eu pagar aluguel, e sem eu pagar IPTU, e se a casa fosse reformada. Eu fiz um pedido impossível, o mesmo pedido da mãe de Moisés. É impossível alguém chegar para você, e eu disse para Deus, Senhor, eu não vou pedir a ninguém. O Senhor vai tocar no coração de alguém. Faltava uma semana, eu cheguei em patrocínio para dar aula, eu dava aula lá toda terça-feira. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu quero falar com você. Eu fiquei sabendo que o Vempempo te convidou para ir para o Ibel. Eu quero dizer para você que o seu lugar é o Ibel. E quero dizer mais, a minha casa está desocupada. Eu mudei, a minha casa está desocupada. Eu já contratei alguém para reformar a casa. E já paguei o IPTU da casa. Aí eu fui para o patrocínio. Aí quando eu cheguei para minha esposa, disse, eu vim para falar com você. Ela disse, antes de falar, eu quero falar com você. Hoje, às 14 horas, eu estava orando. E Deus me mostrou que nós devemos ir para onde Deus nos chamar. Se é patrocínio, vamos para o patrocínio. Mesmo que não tenha igreja, vamos para lá. Deus tem um projeto para nós. Nós mudamos para o patrocínio. Aí, quando nós chegamos em patrocínio, foi outro desafio pela fé. Nós começamos a plantação da nossa igreja. A igreja não tinha recurso. Toda a arrecadação da igreja, se fosse pensar em dinheiro de hoje, dava R$400. E nós passamos 7 anos sem receber um centavo da igreja. Deus sustentou nossa casa. Você tem de crer. Você tem de viver pela fé. O nosso grande problema na vida é que nós não vivemos pela fé. Nós não fazemos planejamento e nós não estabelecemos metas diante de Deus. Deus responde às orações dos seus líderes. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Moisés tinha tudo para desviar-se. Tudo para desviar-se. Ele foi criado dos 12 anos até os 40 anos dentro do Palácio Real. O Palácio Real, naquela época, o Palácio do Egito, tinha tudo de perdição. Era considerado um dos lugares mais nefastos para uma pessoa viver. E principalmente para um jovem. Ele foi criado em toda a ciência do Egito. Então ele teve todo o conhecimento. Então tinha tudo para que ele não tivesse nenhuma vida, nenhum sentimento. Mas eu tenho absoluta certeza, e cada dia mais eu me convenço disso, que a família de Moisés orava por ele, intercedia por ele, colocava a vida dele diante do Senhor, cria que Deus ia fazer alguma coisa na vida daquele homem. E quando chegou aos 40 anos, Moisés sai e vê um dos filhos de Israel sendo maltratado. O texto sagrado descreve isso aqui de uma maneira diferente, que nós muitas vezes olha para esse texto e não compreende que aqui está relatando esse momento crucial de Moisés, quando ele tem a experiência de dar um grito por ser cidadão de um povo.
Ele nem sabia o que era ser cidadão por um povo. Ele nem tinha conhecimento disso. Ele mata o egípcio e ele começa a olhar de um lado para o outro lado, pensando que ninguém vê. Quantas pessoas passam a vida pensando que ninguém os vê? Nossas vidas são claras. E Moisés pensou que ninguém tinha visto ele. Poucos dias depois ele é confrontado. Aí ele tem de fugir. Deus tinha uma escola para ele. A escola de descobrir que nada é. Ele que tinha tudo na casa de Faraó, agora ficaria 40 anos no deserto. 40 anos para entender que ele nada era. Muitas vezes é difícil para um líder compreender isso. Muitas vezes é difícil pagar o preço de um trabalho. Muitas vezes não é fácil fazer um trabalho. Você pode dizer, mas o senhor plantou a igreja cresceu, mas eu estou lá há 40 anos. Eu vi cada luta, cada choro, cada batalha. Eu descobri que é andar pelo deserto. A entender que é deserto. Eu sei que vocês têm muitos sonhos. Estou ouvindo as orações. Estou ouvindo o clamor sendo colocado nas nossas reuniões antes do culto. Sonhando para ter uma escola, igreja. Deus pode dar tudo isso para vocês. No tempo dele. Na hora dele. Faça o planejamento. Entrega para Deus. E toma a decisão de estar no deserto. Santifique a vida de vocês. Deus pode dar tudo. Eu tive esses dias em Angola. Fui falar para a Igreja Presbiteriana da Angola. Fui sentir as duras vidas dos nossos angolanos. E uma coisa que marcou meu coração é que nós precisamos ter uma igreja na capital. Nós temos igrejas em vários distritos da Angola, mas nós não temos uma igreja na capital. Aí eu fui andar, fui ver terrenos, vi o preço de terrenos, e voltei no coração com um projeto, levantar recursos para comprar um terreno para ter uma igreja no centro de Angola. Algum irmão pode dizer, mas o senhor está com tantos anos. Meus amados, quando você olha aquele povo, você se apaixona por eles. Povo sofrido, povo que está aprisionado por um governo, mas um povo que está dando um testemunho lindo, maravilhoso. E nós precisamos amar aquele povo. Estou indo agora em novembro a Guiné, para um projeto também. Tudo na área de evangelização e missões. Esta é a paixão que nos leva. Não importa o deserto, importa que nós vamos fazer a obra. Não importa as dificuldades, não importa se é o momento das nossas vidas nós sermos nada. Porque quando Moisés foi chamado, ele disse, Senhor, nem sei nem falar. Ele esqueceu que ele foi criado no Egito. Ele esqueceu que ele conhecia as ciências do Egito. Eu não sei nem me colocar lá, Senhor. E Deus foi quebrando Moisés, ponto por ponto, para que ele pudesse ser usado. O líder precisa ser um homem quebrantado para ser usado por Deus. Quando ele vive pela fé, ele vai descobrir que ele vai permanecer firme, vendo aquilo que é invisível, vendo aquilo que Deus tem colocado diante dele. E Deus tem colocado sonhos para vocês.
Essa igreja não está fazendo uma conferência para ser mais uma conferência. Essa igreja está fazendo uma conferência para formar líderes. Líderes apaixonados. Líderes que têm a decisão de gerar mais líderes discipuladores, vivendo pela fé. E vocês precisam entender isso. Há alguns momentos da vida que vocês vão ter decisões a serem tomadas, que são decisões pesadas, duras. Não se faz missões sem renúncia, e sem choro, e sem lágrimas. Não se faz missões sem carregar tijolos. Um dos homens que mais marcou a história da Igreja Presbiteriana no Brasil foi Edward Lenny. Às vezes poucas pessoas sabem que Edward Lenny foi o primeiro missionário do sul dos Estados Unidos no Brasil. E todo o seu ministério foi praticamente na cidade de Campinas e arredores. Teve um ministério muito curto. Mas Edward Lenny era um homem apaixonado pela sua congregação, pela sua paróquia. Era um homem que vivia o dia a dia dos seus irmãos. Ele sentia as dores e queria plantar uma igreja no solo brasileiro. Ele foi para lá com esse objetivo e ele começou uma escola. E essa escola é o Gammon de hoje. Tem Lavras. A Missão do Sul começou a escola do Gammon e começou a escola do Mackenzie com o Chamberlain. Começou 2 escolas no Brasil. 2 missionários apaixonados. Mas Edward Lenny era um homem talhado para estabelecer os pilares. Muitas vezes nós falamos de Simon, e gostamos de falar de Simon, mas não falamos tanto de Edward Lenny. Ele era um homem diferenciado. Quando veio a febre amarela, ele mandou sua família para os Estados Unidos, mandou todos os professores, todo o grupo para a região de Lavras, que é uma região mais alta, e a febre amarela não estava naquela região, mas ele ficou com a sua paróquia, com seus irmãos, cuidando de cada um deles. O remédio naqueles dias para a febre amarela era chamado quinino. E ele administrava o quinino para cada um dos enfermos. Ele cuidava de cada enfermo, cada família. E tinha uma pessoa que trabalhou com ele, ajudou ele a fazer tijolos para a construção do colégio. Era um homem que não sabia ler, não sabia escrever. Era um homem negro, liberto, mas era um homem diferenciado pela sua fé, pela sua postura, pela sua maneira de ser. E chegou o momento que Eduardo Lenny viu aquele homem enfermo. Ele não tinha mais quinino. O único quinino que ele tinha guardado para ele mesmo, se ele ficasse enfermo. Ele pegou a porção que era dele e foi levar para aquele homem. Aquele irmão disse: pastor, o senhor é muito mais importante do que eu. Eu já estou preparado para morrer. Guarde o quinino para o senhor. Eduardo Lenny olhou para aquele homem e disse: você é meu paroquiano. Minha obrigação é cuidar de você. Administrou o remédio. Aquele homem sarou. Uma semana depois, Eduardo Lenny caiu enfermo. E não havia quinino para ele. E com a enfermidade, ele veio a morrer. E quem fez o ofício prúnime de Eduardo Lenny foi aquele homem. Ele decorou o Salmo 23, ensinado por Carlota Kemper. Ele decorou o Salmo 23 e falou o Salmo 23 na sepultura de Edward Lenny. A partir da morte dele, a igreja começou a crescer. É nos desertos que nós crescemos. Líderes que formam líderes são homens que vivem pela fé. Unicamente pela fé.
Mas há nesse texto duas coisas interessantes. Há nesse texto duas passagens que levam-nos a compreender Moisés. Então, meus amados, quando você tem seu filho vai para a universidade, você pensa que ele vai ficar longe, que ele vai desviar, é nessa hora que você vai orar por ele. E se um dia o seu filho já participou da escola dominical, participou da igreja, ele não vai desviar do caminho do Senhor. Ele vai voltar. E você vai dizer para Deus: Senhor, eu não criei meu filho para a perdição, mas para a salvação. E você vai ter coragem de ajoelhar e orar ao Senhor. E se você tiver mais coragem ainda, abra a porta da sua casa e ora a Deus com a porta aberta, dizendo: meu filho vai entrar por essa porta no dia do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque eu creio nas promessas de Deus. Líder que não crê não pode ser líder. Se você não tem a sua fé provada, você não experimentou os milagres de Deus. E você precisa viver nesses milagres. Agora vem dois momentos diferentes para Moisés. Dois momentos que Moisés, e somente dois momentos que o texto sagrado traz para nós. A vida pela fé é uma vida de comunhão. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. O homem que vive pela fé participa da mesa do Senhor, crendo que o sacrifício de Cristo foi eficaz para purificá-lo de todos os seus pecados. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E agora eu vou usar uma palavra aqui que nós presbiterianos não gostamos muito de usá-la, mas eu gostaria que você entendesse essa palavra. Você precisa tomar posse disso. Há muito presbiteriano que não toma posse da grande verdade libertadora do sangue do Cordeiro. E fica falando para tantas bobagens por aí. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há alguns anos atrás, teve um jovem que faltava 2 meses para o casamento dele e entregou aliança. Eu conheci os dois. Eram os 2 alunos meus. 2 alunos que eu amava profundamente. E a moça entrou na minha sala e disse: pastor, ele entregou aliança para mim. Ele era meu aluno, ela tinha sido minha aluna. Eu vim aqui porque eu não estou entendendo. Eu perguntei para ele todas as coisas. Ele me disse que não tem nada, mas que ele não está disposto, ele não está pronto para casar. Eu disse: vamos sentar. Conversamos um pouco, depois eu disse: agora vamos ajoelhar, eu e você, e vamos orar por ele. Oramos, choramos ali diante do Senhor. Eu fui atrás do rapaz. Chamei ele, entrou na minha sala e disse: essa moça é a melhor que você conhece? Disse: pastor, eu amo profundamente essa moça. Ela é a pessoa mais linda que eu já conheci. Eu quero ter filhos com ela, mas eu não posso me casar. Disse: por que você não pode se casar? Ele olhou para mim e disse: o senhor sabe minha história. O senhor conhece a minha história? Nós temos um costume no IBEL, desde o primeiro dia a gente faz aconselhamento com os nossos alunos. E eu conhecia bem a vida dele. E ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor sabe que eu fui largado. Eu não conheci meus pais, nem minha mãe, nem meu pai. Eu fui colocado na porta de uma casa, machucado, cortado e jogado, envolvido no jornal. E agora, quando eu penso no casamento, eu penso que minha esposa pode me largar. Ela pode me deixar.
E eu não vou suportar isso. Aí eu abracei, joelhamos juntos, oramos. Eu disse, isso não vai acontecer. Você não está só. Ele simplesmente aceitou o desafio. Eu fiz o casamento dele. Nasceu seus 2 filhos. E Deus tem abençoado aquele homem. É um dos grandes pastores da nossa igreja. Ele e a sua esposa, desbravadores, plantadores de igreja. Um homem diferenciado, ele e a esposa, pela graça de Deus. Comunhão. Nós precisamos aprender que só o sangue do Cordeiro nos purifica e faz de nós uma nova criatura. Não há nada que vai nos decepcionar, porque Deus está conosco. Então, ore pelo seu filho, ore pela sua filha. E a igreja precisa ter comunhão. É na ceia do Senhor que nós precisamos exercitar nossa comunhão. E nós precisamos exercitar também a nossa oração de intercessão, uns pelos outros, pelos lares dos nossos irmãos, sem comentários. Gostei do livro que a irmã escreveu, dizendo sobre a língua, e um dos estudos nossos é Santiago. Nós temos tirado da igreja esse comentário, esse dizer as coisas. Líder não comenta nada. Líder aprende a orar. E orar muito. Orar pelos filhos, pelas noras, pelos genros. Tudo que você sabe, ninguém precisa ficar sabendo que você sabe. Joelhos dobrados diante do Senhor. O segundo aspecto desse texto é que atravessaram o mar. Isso significa o seguinte: Deus é que guia os caminhos nossos. Se você olhar, você vai ver que o mar era um momento crucial para Israel. Foi a maior prova que Israel teve. Deus os levou para o mar, Pierote, Baal-Zephon. Deus levou Israel para o mar. Só que não havia barco, não havia navio, não havia passagem. Israel começou a ver que os egípcios saíam e vinham atrás deles. E agora eles tinham de tomar uma decisão: sair ou ficar. Se eles voltassem, seriam tragados e mortos pelos egípcios. Se eles se jogassem no mar, é suicídio. Aí eles começaram a clamar a Deus. E Deus falou uma coisa interessante. Primeiro, Deus não discute com as loucuras do homem. Às vezes a gente faz algumas loucuras diante de Deus. Às vezes a gente fala algumas coisas que nós não deveríamos falar. Por que Deus está demorando tanto a nos dar um templo escola? Por que Deus ainda não deu tempo escola para nós? A gente começa a questionar Deus. A resposta de Deus para Moisés foi muito clara: diga ao povo que marche. Líder que é líder, marcha. Não olha caminhos, porque quem traça caminhos é Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu tenho um planejamento para amanhã. Então, minha obrigação é estar preparado para marchar amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um mês. Eu tenho que estar preparado para marchar daqui a um mês. E tenho que ser fiel a Deus. Nós precisamos pensar nisso. Vivemos só pela fé. Não por aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. O que nós temos é muito pouco, mas aquilo que nós somos é muito mais. Deus me deu muito mais que eu imaginava, muito mais que eu pensava.
Mas Deus me ensinou uma das coisas mais preciosas: ficar no lugar que Ele queria. Se você tem convicção que aqui é o seu lugar, Deus vai multiplicar. E Deus vai fazer milagres. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu sei que meu tempo já terminou. Eu quero cumprir, porque eu quero voltar aqui outras vezes. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pela bondade desses queridos irmãos. Queremos suplicar pelos filhos desses irmãos. Se algum filho, alguma filha, algum genro, alguma nora, algum parente está longe do Senhor, traga-o. Ele é filho da graça. Que ele tenha o grito de ser parte do teu povo. Traga-o, ó Pai. Faça milagres em nossas vidas, ó Pai. Nos ensina a viver pela fé em comunhão uns com os outros. Nos ensina, ó Pai, a andarmos no caminho que o Senhor mesmo tem traçado para nós. Ensina-nos a fazer projetos e a cumpri-los. Quebranta os corações dos ímpios de acordo com a tua vontade, para que em tudo a tua soberania reine sobre nós. E em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muito obrigado.